ferido, mas de pé, cansado de esperar, viajar. Escuta só um pouquinho, aguenta. Tentar te encontrar e deixar pra lá tudo que eu sou. Agora, se esperar é caminhar, cadê você aqui pra eu confiar sem medo? Não quero mais fugir de confiar, ouvir os teus. Essa música eu escrevi num período que eu estava ferido, e mesmo assim tentando me levantar, tentando ficar de pé. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar nesse vídeo, porque talvez você seja essa pessoa ferida que está aqui me assistindo. Se você alcançou esse vídeo, se ele chegou a você de alguma forma, é porque você precisa ouvir não apenas essa música, não apenas um trecho dessa música, nem está gravada, é uma música que eu compus. Você talvez esteja ferido o suficiente e não esteja conseguindo se levantar. Ninguém está do seu lado cuidando de você. Ninguém está perto de você. Ninguém está te dando o devido amor e cuidado que Deus nos ensinou a dar pelo próximo. E baseado nisso, eu quero trazer uma ministração simples sobre o seu coração, para que você compreenda que Deus sara todas as feridas. Mas antes você precisa saber de uma história. Tinha um cara que ele estava viajando e no meio da viagem ele foi parado por assaltantes. Os assaltantes tomaram tudo que ele tinha, bateram nele, deixaram ele desmaiado e ferido no chão. Esses assaltantes foram embora e aquele rapaz ficou ali no meio da estrada, sofrendo de dor, já inconsciente. De repente, um sacerdote passou do lado desse rapaz ferido, olhou para ele, se desviou e seguiu o seu caminho. Logo em seguida, um levita também passou por aquele homem ferido, olhou para ele e se desviou do caminho e seguiu. De repente, um samaritano que também estava viajando com seus afazeres olhou aquele homem e parou tudo. Aquele bom samaritano pegou aquele homem, tratou as feridas, começou a enfaixar as feridas daquele homem, jogou vinho e óleo nos lugares onde estavam infeccionados. Pegou aquele homem, colocou no seu cavalo e o levou até uma hospedaria mais próxima. Ali, ele pagou para o hospedeiro cuidar daquele homem e disse: cuida bem dele, porque o restante das despesas eu pago quando eu voltar. Essa é a história que você precisa saber. E essa é a história que foi despertada por uma curiosidade de um cara que conhecia a palavra de Deus e ele sabia de tudo. Foi um doutor, um homem culto, que chegou diante de Jesus e perguntou: Senhor Jesus, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus respondeu: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é uma história tão pura, tão forte e tão verdadeira nos nossos dias, que eu particularmente comecei a compreender que o nosso próximo, ele muitas vezes não é aquela pessoa conveniente de você cuidar ou de você estar perto. O que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo é que eu sei o lado de estar como um levita e eu sei o lado de estar como aquele cara assaltado e caído. Eu já passei a experiência dos dois lados, das duas partes. E talvez você também já tenha passado. Ou talvez você esteja passando hoje por isso. Talvez tu esteja ferido, talvez tu esteja machucado. E nem foi um assalto, mas a vida passou uma rasteira em você. Às vezes a vida, ela prepara algumas situações onde você cai, onde você se machuca, onde você fica triste, em depressão, onde você fica machucado, você não sabe a quem recorrer. E você fica exatamente como aquele cara da história. Você fica no chão largado, sem poder se movimentar, com tudo ao seu redor doendo muito, e só uma pessoa, às vezes, é capaz de cuidar de você, te reerguer, tratar suas feridas e levá-la a um lugar onde você possa se recuperar.
Quantas pessoas nos nossos dias não estão vivendo exatamente essa circunstância e essa situação? Diz pra mim quantas? É muito fácil nos nossos dias a gente cair, sofrer esse acidente. É muito fácil a gente se decepcionar, a gente perder alguma coisa e se entristecer muito. É muito fácil a gente viver em uma luta ou mesmo cair a ponto de não conseguir mais ficar de pé. E aí entra a contrapartida. Se você é essa pessoa, saiba que existe alguém que está de olho em você e que cuida de você. Eu tive no seu lugar, eu sei o que é estar caído, olha, eu sei o que é estar num lugar onde ninguém está perto. E sacerdotes, levitas estavam também ao meu redor. Pessoas que viam eu caído, machucado e não faziam nada. Eu nunca fui de esperar a ajuda do próximo, até porque eu sempre fui um levita, um homem de Deus, e eu tentava ao máximo ser apoio e ser o bom samaritano em muitas circunstâncias. Mas confesso na minha vida que, por distração, por também falta de amor e sensibilidade e discernimento espiritual, já fui esse sacerdote e já fui esse levita. Esse bom samaritano, ele não é para qualquer cristão ser, de fato. Todo cristão deveria ser um bom samaritano, mas nem todos são. Então, creia apenas, se você é essa pessoa triste hoje, ferida, caída, só creia que Deus tem um bom samaritano que vai entrar na sua vida e vai fazer a diferença, vai te ajudar. É triste saber que, por exemplo, eu fui um cristão que no meu momento de escuridão, no meu momento sombrio, no meu momento do acidente ali, do assalto, da queda, eu infelizmente não fui enxergado, visto pelos sacerdotes, por levitas, ou por pessoas que às vezes nos cercam e que a gente confia e ama tanto, ou que a gente já até ajudou. Às vezes tem pessoas que estão no lugar onde você foi usado por Deus para colocá-las e você não obteve nenhuma ajuda, nenhuma mensagem. É triste, é frustrante, mas existe um motivo. O motivo é porque Deus quis me mostrar que às vezes um é o suficiente para você poder ser curado. Um coração. Eu tenho um amigo, um irmão, que o cara, de verdade, ele só me ouvia. Ele às vezes não falava nada, só me ouvia. E ele foi igreja, sabe? Ele foi um bom samaritano. Eu falo até pra ele brincando que eu tenho uma dívida eterna com ele. E eu era rodeado de muitas pessoas. Eu tô falando muitas, não é 5, nem 10, nem 30, é muito, tá? E Deus escolheu apenas um pra me mostrar que ele faz as coisas de forma diferente. E também pra me alertar para que eu jamais seja daquela forma. Que eu seja também um bom samaritano. Se esperar a caminhar, cadê você aqui pra eu confiar sem medo? Não quero mais fugir de confiar. Eu quero ouvir os teus segredos, Deus, ferido, mais de pé, cansado de esperar, viajar, tentar te encontrar e deixar pra lá tudo que eu sou. É tudo que a gente precisa ter, sabe? Não desistir de confiar, tentar permanecer, mesmo quando você está no chão. E diante disso tudo, o que eu posso dizer para você é que eu estive ferido. Eu tenho muitas feridas, mas não mágoas, cicatrizes de situações, de palavras que eu ouvi no meu momento
num momento muito difícil da minha vida. E a igreja, a igreja, eu digo, as pessoas de dentro de uma igreja, as pessoas que dizem ser a noiva de Cristo, elas precisam compreender que todos nós precisamos de ajuda. Ninguém é um Superman, ninguém é de aço, de ferro. Precisamos e somos dependentes da graça de Deus, do amor de Deus, sabe? E eu compreendi isso. Eu vivi isso na pele. Eu fui ignorado, eu fui rejeitado, eu fui superestimado. Quando você se depara com essa mensagem e você vê alguém caído, sabe? Às vezes você pensa que pode ser uma enfermidade, pode ser uma enfermidade, mas também pode ser um pecado que a pessoa está lutando, sabe? Algum vício, pessoa usuária de alguma droga, ou a pessoa está vivendo um luto e saiu fora de si, ou a pessoa está passando um problema de vícios em bebida, em pornografia, a pessoa está viciada em fazer coisas erradas, ou a pessoa está em depressão, sabe? Ela perdeu o gosto pela vida, ela se frustrou em um casamento, em um relacionamento. E como é que a gente está se preparando para cuidar dessas pessoas? Como o sacerdote, o levita que passou, ou como o bom samaritano? A gente possa refletir sobre esse assunto. E eu queria deixar uma mensagem final para você que está ferido, para você que está fraco, está caído. Eu conversei com tantas pessoas que passaram pela mesma situação que eu, principalmente de dentro da igreja, ministros de louvor, filho de pastor, pessoas que eram líderes de célula e estão há 10, 15 anos longe de cumprir o seu chamado ou de viver aquela alegria de estar em um ambiente, de buscar ao Senhor, que é a igreja. Mesmo que não seja no mesmo lugar onde você sempre esteve, mas de ir em algum lugar para receber algo de Deus. Ou até mesmo de buscar diariamente na sua casa, com louvores, com pregações. Pessoas que deixaram tudo para trás. Pessoas que estão literalmente, que são aquelas ali que estão ali no chão, sabe? Eu tive tantos contatos com essas pessoas e a mensagem é hora de você se levantar. É hora de Deus fazer algo novo. Deixa Ele curar essas feridas. Deixa Ele te levar para um lugar para ser cuidado. E permita também que um bom samaritano cuide de você. Abra um pouco a sua mente. Deixe Deus operar na sua vida. Ele tem planos de paz, Ele tem planos bons para você. E talvez você saiba muito além do que eu estou ministrando, falando aqui para ti. Talvez você tenha muito mais informações e busque muito mais. E até racionalmente falando, seja muito mais inteligente e saiba de tantas coisas e tenha vivido tantas coisas que você está traumatizado e que você fala para mim assim, cara, nada mais funciona. Eu prefiro ficar assim. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Não desista. Deus quer usar a sua vida. Deus quer te usar. Razões para não estar em nenhuma igreja a gente sempre vai ter. Razões para não se aproximar de algumas pessoas que nos feriram tanto a gente vai ter. Mas a gente vai ter que entender que o cisco que está no nosso olho não é diferente da trave que está no olho do nosso irmão. E todos nós dependemos da mesma graça de Deus. Entende? Você sabe do que eu estou falando. Você já passou por muito mais coisas do que aqueles que muitas vezes estão se pintando de santo ou de perfeitos. Você sabe o que é ser dependente de Deus. Você sabe o que é ser salvo pela graça. Então não desista. Levante. Deus quer te usar ainda. Tá bom? Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve aqui no meu canal. Eu tenho tentado trazer muitas mensagens aqui. Eu tô num desafio aqui no YouTube de postar vídeos praticamente diariamente. E sempre compartilhando uma palavra, querendo falar alguma coisa para ser bênção na sua vida e também para que Deus também derrame sobre a minha vida essa capacidade. Então, é muito importante deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar um comentário também, é muito importante. Então eu conto com a sua ajuda. E você que está chegando no canal, que tem pessoas chegando, sejam muito bem-vindas.
Aqui é um lugar onde a gente vai compartilhar de Deus. Os comentários que vocês escrevem aqui, eu vou comentar em algum vídeo, uma hora ou outra. Então não deixa de estar por aqui comigo, tá? Se inscreve, deixa o like. Deus abençoe vocês. Eu espero vocês amanhã, no próximo vídeo. Até mais.